Jovem surda auxilia bilionário a consertar Bentley e revela segredo transformador. Era uma manhã ensolarada em Vila Nova, onde o céu azul contrastava com a poeira nas ruas. Clara, uma jovem de 20 anos, estava debruçada sobre o motor antigo. Suas mãos sujas de graxa, mas seu sorriso iluminava seu rosto. Desde pequena, ela sempre foi apaixonada por mecânica. O mundo de máquinas e peças que falava com ela de uma maneira que poucos podiam entender. Surda desde o nascimento, ela tinha encontrado sua voz nas engrenagens, e sua oficina no bairro era seu reino. Porém, a vida em Vila Nova não era fácil. O som do carro estrondoso que cortou o silêncio da manhã chamou sua atenção. Um Bentley preto reluzente e imponente parou frente à oficina. A porta se abriu e de dentro saiu Ricardo, um bilionário recluso que poucos na cidade reconheceriam. A primeira coisa que chamou a atenção de Clara foi o brilho de seu relógio, que parecia um farol em meio à sombra do dia. Ele olhou para a oficina com um misto de curiosidade e desconfiança, como se jamais houvesse estado em um lugar como aquele. Logo, Ricardo se aproximou. Clara apresentou-se com gestos fluidos, e ele, de maneira tímida, acenou de volta. Os gestos ficaram mais dinâmicos à medida que Clara explicava o que havia de errado no Bentley. Um barulho estranho e um cheiro de queimado que ela sentira na última virada. Os olhos de Ricardo se arregalaram ao perceber o conhecimento dela. Quase como um vórtice, ele foi sugado pela confiança que Clara emanava. Enquanto começaram a trabalhar, Clara se deparou com algo inusitado. Ao abrir o capô, algo brilhante chamou sua atenção. Uma pequena caixa oculta, coberta por fios e peças. Quando ela retirou, um papel escorregou e sua mente começou a correr. O que será isso? Ela sentiu gelar. As palavras pareciam insinuar algo muito maior, muito mais sombrio, e não apenas um simples conserto de carro. A eletricidade no ar parecia palpável. Ei, você encontrou algo? A voz de Ricardo atirou de sua contemplação, e ela rapidamente escondeu o papel sob uma toalha de mecânica. Ele a observou com uma expressão de preocupação. Algo em seus olhos implorava por ajuda, mas havia também um mistério que ele não estava disposto a revelar. O tic-tac da situação se intensificava. Clara e Ricardo estavam conectados não apenas pelo desejo de consertar aquele carro, mas por um secreto e imprevisível destino que ambos estavam prestes a enfrentar. Mas o que exatamente o Bentley escondia? E que ligações Ricardo tinha com aquele passado sombrio? À medida que as horas passavam, Clara começou a perceber que a verdadeira reparação não era apenas do Bentley, mas do que estava prestes a romper entre eles, algo que poderia transformá-los para sempre. Mas o passado de Ricardo não estava longe e ameaçava surgir em um confronto que poderia mudar tudo. As sombras começaram a se aproximar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para Ricardo com um misto de curiosidade e alerta, enquanto o papel permanecia escondido sob a toalha. O ambiente estava pesado, como se o ar ao redor estivesse carregado de energia elétrica. A oficina, iluminada pelos raios do sol, parecia agora um palco para algo mais do que apenas o concerto de um Bentley. Um pesadelo que os dois mal podiam perceber estava prestes a se desenrolar. O que você encontrou? Ricardo insistiu, seus olhos fixados nos de Clara, que sentiu um nó na garganta. O que deveria ser simples estava ficando cada vez mais complicado. À medida que seus dedos roçavam a toalha, uma sirene ressoou à distância, quebrando a tensão no ar. Clara trocou olhares com Ricardo, mas estava mais preocupada com um tremor que começou a subir pela sua espinha. De repente, os vidros da oficina vibraram com um estrondo. Clara e Ricardo se viraram para ver 3 homens entrando apressadamente, com expressões sérias e ameaçadoras. Eles vestiam roupas escuras e tinham olhares incisivos. O que estava acontecendo? O coração de Clara disparou. Isso não parecia certo. Ricardo Silva, um dos homens, falou, com uma voz grave que deixava claro que o tom de amizade não era uma opção. Clara sentiu o sangue esfriar. Ele estava cercado. Os outros 2 mantinham os olhos fixos nela. Quem são vocês? Ricardo perguntou, tentando parecer confiante. Mas Clara podia ver que suas mãos tremiam levemente, embora ele tentasse disfarçar. O primeiro homem, com um olho bem próximo da boca enquanto falava, proferiu: "Temos uma conversa que precisamos ter. Agora! Do que vocês estão falando?" O medo começou a ficar evidente na voz de Ricardo. Clara não tinha certeza sobre o que fazer, mas algo dentro dela a motivou a se manter forte. O olhar dela se encontrou com o de Ricardo, um silêncio carregado de tensão. Mas, antes que mais palavras fossem trocadas, outro estrondo fez o chão tremer. Os homens se lançaram para a frente, mas Clara, em um momento de instinto, deu um passo à frente. Erguendo a mão para impedi-los, "Esperem! O que está acontecendo?" Sua voz, firme apesar do medo, fez os homens hesitarem. "Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Essa caixa que você encontrou", o homem virou para Ricardo, com um sorriso malicioso que parecia mais uma ameaça. Ela pertencera a alguém muito importante e muito perigoso. O ambiente ficou insuportável. Clara sentia o cheiro da graxa e do combustível ao redor, mas o medo envolvia tudo, tornando-se o cheiro dominante. O que havia naquela caixa? O que Ricardo tinha a ver com isso? "Eu não sei do que você está falando", Ricardo gritou, mas a ansiedade na sua voz traiu seu desespero. Clara começou a conectar as peças. A insegurança dele, a caixa, as pessoas aqui. O Bentley não era apenas um carro caro, era um símbolo de algo obscuro, algo que Ricardo tentava esconder. E então, quando a tensão estava no auge, um clarão intenso iluminou a oficina e um grito ecoou na rua. Clara e Ricardo se viraram rapidamente e tudo ao seu redor desapareceu em um momento de pânico. Uma explosão sacudiu o lugar e as sombras pareciam se aproximar ainda mais, engolindo a luz do dia.
Precisamos sair daqui! Clara gritou, puxando Ricardo pela mão. O passado dele agora não era mais uma questão de sombras, mas uma realidade que ameaçava arrastá-los para um abismo. A caixa, o Bentley, os homens, tudo se misturava em confusão, e a única certeza que Clara tinha era que nada seria como antes. Com o barulho aumentando, seus corações batiam em um ritmo frenético. Qual seria a próxima jogada neste jogo mortal? O que realmente estava em jogo agora? Eles tinham que correr, mas para onde? Os segredos estavam cada vez mais próximos de serem revelados. E o caminho adiante era repleto de incertezas. O clarão da explosão iluminou a oficina, e Clara sentiu seu corpo ser empurrado para trás pela onda de choque. O vidro das janelas estourou, e pedaços de vidro cortaram o ar ao redor deles. Ela gritou, mas o ruído ensurdecedor abafou sua voz. Ricardo estava paralisado, seus olhos arregalados. E por um momento, tudo parecia um pesadelo infernal. "O que foi isso?" gritou Clara, puxando Ricardo pela mão, tentando fazê-lo mover-se. Eles correram em direção à porta, mas os homens de roupas escuras ainda estavam lá, bloqueando a saída. O pânico disparou em Clara! Precisavam sair! Ricardo, precisamos! Ela olhou para ele. Seus olhos eram um mar de confusão e terror. Mas, como se ainda estivesse fora da realidade, ele não se movia. Clara olhou por cima do ombro e viu os homens se aproximando. As faces endurecidas e os olhares ameaçadores. O coração dela disparou. A sensação de que tudo estava desmoronando a envolveu. "Vem!" puxou com força a mão dele. E então, subitamente, um dos homens começou a falar. "Parados! Não se movam!" A voz dele era pesada e autoritária. Mas algo na maneira como ele olhava para Ricardo fez Clara sentir um frio na espinha. Ricardo finalmente se virou, a expressão mudando de paralisia para pânico. "Clara, espere!" ele sussurrou. E com um movimento instintivo, ele saca algo do bolso. Um pequeno dispositivo preto com botões vermelhos iluminados. O coração dela afundou. O que era aquilo? Antes que pudesse pensar, os homens avançaram e Clara gritou: "Ricardo, o que você está fazendo?" Ele olhou para ela, os olhos cheios de desespero, e então pressionou o botão. Uma luz ofuscante surgiu e Clara percebeu que a oficina inteira estava sendo cercada por uma luz azul. A explosão inicial foi apenas um aviso, uma distração. A verdadeira intenção estava apenas começando a mostrar seus tentáculos. Os homens recuaram levemente, confusos, mas não assustados. Clara olhou para Ricardo e tudo começou a fazer sentido. Ou quase. "Como você tem isso?" Clara perguntou. "Seu mé?" "Não! Ai!" Tom era de incredulidade. Ricardo, agora com ar de determinação, estava diferente. "Eu não tinha escolha, Clara. Eu sou parte disso." As palavras dele ecoaram e a confusão se transformou em uma maré de emoções. "Parte do quê?" ela gritou, sentindo a angústia crescer dentro dela. Não era apenas sobre o Bentley, não era só sobre eles. O peso da verdade estava prestes a desabar. Ele olhou nos olhos dela. E por um momento ela viu um lampejo do que sempre acreditou que ele era. Mas aquilo se misturou com algo mais sombrio. "Meu pai, ele é o verdadeiro dono dessa caixa. Ela esconde segredos que podem destruir tudo e todos. Eu tentei escapar disso,
mas não posso mais. As palavras dele foram como uma facada no coração de Clara. Tudo que ela acreditava estava sendo despedaçado. Você mentiu para mim? O nó na garganta dela cresceu. O homem que ela acreditava conhecer estava indo por um caminho muito diferente. Antes que pudesse falar mais, a porta dos fundos da oficina se abriu, revelando um homem que Clara nunca esperou ver. O próprio pai de Ricardo. Um rosto que trazia um peso de responsabilidades e segredos. Ricardo! O que você fez? O homem gritou. E mesmo em meio ao caos, o medo tomou conta da oficina. O som de sirene se aproximava. E Clara sentiu que o chão sob seus pés se movia. Tudo estava desmoronando. Ricardo estava em ponto. Choque! E o pai, com um olhar de fúria e preocupação, jogou uma bolsa para o filho. Tu tem que ir. Eles estão atrás de nós. A tensão no ar era palpável. Clara sentia que a cada segundo que se passava, suas certezas se evaporavam. Você não pode ir, Clara suplicou, mas Ricardo já estava hesitando, olhando para o pai com um misto de raiva e lealdade. Ela percebeu que a escolha dele era maior do que apenas um carro e uma caixa. A explosão anterior se tornara apenas uma lembrança distante. O que estava por vir era muito mais complexo e obscuro. O futuro estava em jogo e Clara estava no meio de tudo isso. O mundo de segredos estava se abrindo. E a pergunta que pairava agora era: no que tudo isso iria dar? A explosão ainda ecoava na mente de Clara. O calor da luz azul a envolveu, congelando o tempo por um instante. Ela olhou para Ricardo. Seu rosto agora era uma mistura de pânico e determinação. Mas, enquanto tudo parecia desmoronar ao redor deles, Clara sentiu que havia algo mais. Uma sensação inquietante de que não podiam confiar em absolutamente ninguém. Ricardo, temos que ir! A urgência na voz de Clara quebrou o silêncio. Mas a resposta dele foi interrompida por um grito inesperado. Motherfuckers! A voz de uma mulher ecoou através do caos. Ocorreu, então, que uma terceira figura havia se juntado a eles. Uma mulher de cabelos ruivos e olhos determinados, vestindo uma jaqueta de couro que parecia pronta para a batalha. Ela avançou para dentro da oficina, ignorando completamente as ordens dos homens. O que vocês estão fazendo aqui? Eu avisei vocês que não era para voltarem. Ricardo piscou, atordoado. Como você sabe sobre isso? A tensão aumentou na sala. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela nunca tinha visto aquela mulher antes. Porque eu sou a responsável. A mulher respondeu, alheia ao desespero nos rostos dos dois. E essa caixa não faz parte do que vocês imaginam. Havia um motivo para esconder isso. Os homens de roupas escuras trocaram olhares confusos, mas não se moveram. O pai de Ricardo, com uma expressão endurecida, parecia mais furioso do que nunca. Por que você está aqui, Alice? Isso não é da sua conta. Ele estava em choque também. Alice, agora claramente no controle, abriu uma gaveta na mesa de trabalho e tirou um dispositivo que parecia uma pistola. É sim! Vocês dois não têm ideia do que estão se metendo. O que quer que essa caixa contenha não é um simples maquinário. É algo muito mais valioso. Clara estava aturdida.
Valioso? Você está falando como se você soubesse o que está acontecendo. Eu sei muito mais do que você pensa. Alice provocou com um olhar fixo em Ricardo. E você, querido, escolher um lado. O que você vai fazer? Ficar com os de sempre? Ou se colocar no lugar onde realmente pertence? As palavras cortaram Clara como faca. O que ela estava insinuando? Ricardo, o que essas pessoas têm a ver com você? O que você não me contou? O nó na garganta dela doía mais a cada palavra. Ricardo hesitou, mas o pai dele se lançou à frente. Não me escute essa lunática. Ela não sabe do que está falando. O desespero na voz dele era palpável. Alice virou-se para o pai de Ricardo. O desprezo evidente. Só você acha que suas mentiras ainda funcionam, Pedro? A tensão na sala aumentou. A atmosfera eletrificada. Então, como se o universo decidisse por eles, uma nova explosão ocorreu. Desta vez, vinda do lado de fora. A porta da oficina foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, todos com olhares determinados. Clara percebeu que eram muito mais do que apenas um ou dois, como antes. "Movam-se!" gritou um deles, levando todos ao caos novamente. Havia apenas uma fração de segundos para escapar da situação. Enquanto o vento rugia e os homens armados preenchiam o espaço, Clara viu que tudo tinha mudado de novo. "Ricardo!" ela gritou, puxando-o. Mas ele estava congelado ali, olhando para Alice, com o mesmo olhar que ela ainda não conseguia compreender. "Você é um traidor!" Alice sussurrou, e o choque passou por Clara como um raio. Traidor? O chão parecia girar sob os pés de Clara. Ela levou uma mão à boca, desmaiando sob o peso da revelação. Ricardo, seu Ricardo, tinha mais segredos do que ela jamais poderia imaginar. E tudo aquilo estava ligado a uma trama que mal faziam ideia. Antes que pudesse processar, a mulher pegou Ricardo pelo braço e o puxou para trás dela. O pai dele estava gritando, mas nada fazia sentido. Quem era uma traidora? E por que ele parecia tão atraído por ela? O pânico e a confusão se transformaram na única coisa que Clara conseguia sentir. "Quem você é realmente?" Clara perguntou, sua voz saindo mais como um sussurro, enquanto tudo começava a desmoronar ao seu redor. O tempo parecia voar, e enquanto Alice se preparava para enfrentar os homens do lado de fora, Clara percebeu que a caixa e o Bentley eram apenas o começo. O caminho à frente estava emaranhado em segredos e mentiras. E a única certeza era que algo estava prestes a desmoronar. A explosão ainda reverberava na mente de Clara. Ela olhou para Ricardo, com a confusão estampada no rosto dele. O ambiente estava se transformando em um caos irreversível. Alice, a mulher de cabelo ruivo, estava armada com um dispositivo que parecia mortal. Clara sentiu pânico invadir seu corpo enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. "Ricardo, não fique parado!" Clara gritou, puxando para trás, mas ele estava atordoado. O olhar dele estava fixo em Alice, como se um fio invisível o conectasse a ela. O pai, Pedro, parecia mais furioso a cada segundo que passava. "Você não deve ficar com ela, Ricardo!" ele berrou. Mas as palavras do pai não tinham efeito. A tensão explodia pelo ar. Antes que Clara pudesse processar tudo, o som de passos e gritos se intensificou lá fora. A porta foi arrombada e mais homens armados entraram, prontos para a ação.
Clara sentiu o coração acelerar. Ricardo, precisamos sair agora. A urgência no tom dela fazia ecoar nos ouvidos de todos. Mas ele ainda hesitava. Você não entende, Ricardo começou. Mas sua frase foi interrompida por 10 homens que entraram, cercando a oficina como lobos famintos. O pânico tomou conta. As luzes do lugar piscavam e o cheiro de pólvora e metal invadiu o ar. Alice gritou, "Fiquem atrás de mim!" e se posicionou à frente de Ricardo, uma barreira protetora. Clara não sabia em quem confiar mais. Se Alice, que parecia saber mais do que revelava, ou em Ricardo, que estava mergulhado em um mistério profundo. A situação estava se tornando insustentável. "Escolha um lado, Ricardo!" Alice exclamou, sua voz firme. "Eles estão aqui porque você é parte disso. O que seu pai escondeu finalmente está vindo à tona." As palavras dela foram como um golpe na linha tênue que mantinha tudo em equilíbrio. E então, como se tudo estivesse sendo puxado para um clímax, Pedro gritou, "Você não pode deixar isso acontecer, filho. Escute, o que Alice está dizendo é mentira." Clara sentiu um nó na garganta ao ver o desespero nos olhos de Pedro. "Mentira ou verdade?" Alice provocou, intensificando a tensão. "O que você não sabe, Ricardo, é que seu pai..." Ela hesitou, e uma nova onda de gritos, uma luta começaram a se desenrolar. Um dos homens armados foi na direção de Alice, mas ela disparou com um assobio agudo. O barulho foi ensurdecedor, como um sinal de alarme, e fez o coração de Clara disparar. Então aconteceu. Um dos homens, em um movimento brusco, lançou-se sobre Pedro e, num instante, a faca brilhou no ar. Clara gritou ao ver o metal reluzente, mas o verdadeiro choque veio em seguida. Ao invés de Pedro ser atingido, ele se virou rapidamente e antes que Clara pudesse reagir, o homem caiu ao chão. Um brilho de surpresa nos olhos enquanto o sangue começava a escorrer. "Pedro, o que você fez?" Clara não podia acreditar. O pai de Ricardo havia mostrado um lado que ela nunca esperaria. "Você não sabe com quem está lidando", Pedro gritou, seu olhar se transformando em algo quase demoníaco. Agora, Clara percebeu que as perguntas que ela tinha sobre ele não eram apenas sobre o que estava acontecendo, mas sobre quem ele realmente era. A sala estava cheia de confusão, e os guerreiros armados hesitaram, perdidos entre a lealdade e o medo. "A verdade está fora da sua compreensão", Pedro rosnou. Ricardo olhou para Clara, desesperado, sua expressão marcada pelo choque e pela dúvida. "Eu sou parte disso, não consigo negar." Ele sussurrou, mas Clara não sabia mais o que sentir. Era tudo uma grande teia de segredos. A escolha que ele tinha que fazer agora estava mais clara do que nunca. Mas como saber se ele estava do lado certo? Enquanto a tensão atingia seu ápice, o chão começou a tremer. Clara, Ricardo, Pedro e Alice se viraram. E uma última explosão, desta vez interna, fez as paredes se fecharem ao redor deles. O medo e a adrenalina pulsavam. "Vá agora!" Clara gritou, mas um novo relâmpago iluminou a oficina. Em um instante, tudo desmoronou. A visão de Clara se turvou e seus pensamentos, ficaram nebulosos. "Ricardo, não me deixe!" E com essas palavras a realidade se despedaçou ao seu redor. Toda a cena parecia um pesadelo sem fim. Enquanto o chão se abria e as luzes piscavam,
Clara gritou, mas a sensação de impotência era esmagadora. E no meio do caos, a pergunta que ecoava na mente dela era: quem realmente era o verdadeiro traidor nessa história? O que mais poderia ser revelado? A explosão ainda reverberava na mente de Clara. A luz azul tinha ofuscado tudo. E agora, a cena estava em um turbilhão. Clara tentou entender o que estava acontecendo, enquanto Pedro, o pai de Ricardo, ficava mais furioso. "Vocês não sabem o que estão fazendo!" gritou ele, num tom que ecoava pelas paredes danificadas da oficina. As sirenes externas se misturavam ao barulho na oficina, enquanto homens armados se aproximavam. "Ricardo, vamos!" Clara insistiu, puxando, mas o olhar dele estava fixo em Alice. Era como se tudo ao redor tivesse desaparecido para ele. Ela podia ver a confusão e o medo em seus olhos, mas não havia tempo para hesitação. Os homens armados estavam prontos para agir. "Você realmente vai escolher o lado dela?" Pedro disparou, movendo-se entre Ricardo e Alice como o escudo humano. "Ela é uma traidora! Não sabem quem está se metendo!" A tensão palpável parecia cortar o ar. "Traidora! Você é que está escondendo a verdade!" Alice gritou, sua mão segurando firmemente o dispositivo. Clara estava nu. Centrou, sentindo o peso da escolha que Ricardo tinha que fazer. Mas, no fundo, sabia que a realidade era muito mais sombria do que um simples jogo de lealdade. E então, tudo mudou. Com um rugido ensurdecedor, uma nova explosão ocorreu. Mas não era de fora. Era de dentro da oficina, de onde a caixa havia estado guardada. A parede atrás dela se estilhaçou num clarão de luz e fumaça. E em meio ao caos, Clara viu algo que a fez gelar, do que parecia ser um buraco negro. Uma figura começou a se formar. Um homem alto, com um manto escuro, surgiu das cinzas. A presença dele era implacável. Os homens armados hesitaram, os olhares confusos, enquanto o recém-chegado se aproximava. Sua expressão era sufocante, e seu cheiro trazia consigo algo de muito antigo. "O que você fez?" a figura perguntou a Pedro, sua voz ecoando como um trovão. Esse segredo deveria ter permanecido enterrado. Era como se Clara estivesse assistindo a um filme, onde ela, desprotegida, estava prestes a descobrir um segredo devastador. Pedro arregalou os olhos, sua bravura desmoronando. "Eu fiz o que precisava ser feito." Mas o homem apenas apertou os lábios, um sorriso trágico surgindo em seu rosto. Ele se voltou para Alice. "You know the truth, don't you?" Clara, observando, sentiu um frio na espinha. A atmosfera mudou e o tempo pareceu parar. Alice respirou fundo e a verdade estava prestes a ser revelada. "Eu sempre soube", Alice disse, a voz tremendo. "Nós não somos quem pensamos que somos." As palavras dela cortaram diretamente o núcleo da situação. Tudo à volta parecia girar. O que ela queria dizer? "Não! O que você quer dizer com isso?" Ricardo perguntou, sua voz agora cheia de pânico. Mas antes que alguém pudesse responder, o homem com o manto fez um gesto. E em um instante, Clara viu flashes rápidos de cenas. Memórias que não eram suas, mas que doíam como se fossem. E então tomou um susto e se virou para Ricardo, agora já com ele um olhar de entendimento sombrio. Você não é meu irmão, é?" Clara cuspiu a verdade que se materializava na sua mente.
A dilaceração do que era real e do que era ilusão. É isso que você escondeu, Ricardo? A verdade carregava peso e destruição. Você é. Clara mal conseguia pronunciar as palavras. Você é meu meio-irmão. E tudo começou a se desmoronar. O chão sob seus pés parecia se abrir. Ricardo estava paralisado, os olhos se abrindo cada vez mais em horror. Clara, ele começou, mas Alice cortou. Vocês estão ligados a um antigo legado, algo mais profundo do que podem imaginar. A caixa, o Bentley, tudo faz parte de um jogo que ultrapassa gerações. A sua linhagem, a verdade escondida. Ela hesitou, confusa, olhando entre os dois como se estivesse percebendo algo muito maior. E agora, o passado está voltando para nos pegar de jeito. Completou o homem do manto, sua presença imponente se infiltrando na mente de todos. A única maneira de sair dessa é unirem forças. Mas estejam cientes disso. Uma nova escolha será exigida de vocês. Assim, o que antes parecia ser um simples concerto de carro, agora se transformava em uma batalha contra um destino implacável. Clara olhou para Ricardo, lembrando-se da confiança que colocou naquele olhar. O que vamos fazer agora? Ela sussurrou, sentindo o peso de um futuro incerto, enquanto o pânico se espalhava entre eles como um incêndio. Com tudo que conheciam prestes a ser despedaçado, eles precisavam decidir quem eram de verdade. E mal sabiam que a verdadeira luta estava apenas começando. A explosão reverberava nas paredes da oficina e o eco do passado estava prestes a ser revelado. Clara, Ricardo, Alice e Pedro sentiam uma tensão no ar, como se o tempo tivesse parado. As palavras de Alice ecoavam em suas mentes. Vocês estão ligados ao antigo legado. O frio na espinha de Clara se intensificou. O que mais ela poderia descobrir? Não havia tempo para reflexões. O homem de manto escuro caminhou lentamente. Sua presença era aterrorizante. Ele parou à frente de Clara e Ricardo, um sorriso sombrio no rosto. É curioso, não? A história se repete e vocês estão no centro disso. Cala a boca! Pedro gritou, mas seu desespero era claro. Havia medo em seu olhar. O que você... quer? Nós não temos nada a ver com você. Ah, mas vocês têm tudo a ver. O homem respondeu, sua voz suave como veneno. Ele olhou para Ricardo. A verdade sobre sua linhagem e a caixa é apenas uma parte da história. O que vocês não sabem é que as coisas não são como parecem. Ricardo piscou, confuso. O que você quer dizer? O que está escondido? A resposta veio através de uma risada irônica. Do bolso do manto, o homem retirou um pequeno dispositivo semelhante a um cristal. Essa caixa não guarda apenas segredos. Ela é uma porta. E vocês são a chave. Clara estava em estado de choque. O que você está falando? O que a caixa realmente faz? Ela abre portais, Clara. E você não está vendo o que isso significa? O homem inclinou a cabeça, observando os dois. Mas você vai descobrir em breve. O tempo é curto. Uma onda de medo percorreu o corpo de Clara. Antes que pudesse pensar em outra coisa, a batalha começou. Mais homens armados invadiram a oficina, empurrando a porta. O caos tomou conta do ambiente. Corram! Gritou Alice, puxando Ricardo e Clara em direção à porta dos fundos. Mas no meio da correria,
Algo inesperado aconteceu. O chão tremeu mais uma vez, e como se o universo estivesse desmoronando, uma fissura começou a se abrir no chão em um redemoinho de luz e fumaça. Cenários de outros mundos começaram a formar em círculos brilhantes. Clara pôde ver vislumbres de lugares que nunca tinha sonhado. Paisagens distantes, pessoas invocando magia e até criaturas incríveis. Um desespero brotou, mas também uma sensação de esperança estranha. O que é isso? Seus ancestrais trouxeram a este mundo. O homem do manto disse, sua voz ecoando com poder. O ambiente estava se transformando em um espetáculo de luzes e cores. O chão oscilava. E a turbulência fazia o ar vibrar com eletricidade e antigas promessas. Ricardo! Clara gritou, mas ao olhar para ele, seu coração parou. O rosto do garoto tinha mudado. Para sua surpresa, algo estava despertando dentro dele. Ele olhou para o homem de manto e seus olhos o encaravam com uma intensidade que Clara nunca havia visto antes. Eu sei o que preciso fazer, Ricardo murmurou, e quando seus dedos começaram a brilhar com uma luz intensa. Isso é meu destino. Clara, assustada, não entendia. Ricardo, não! Você não sabe o que está fazendo. Pedro engoliu em seco, seu rosto pálido. Não, você não pode fazer isso, filho. Era a primeira vez que Clara via Pedro tão vulnerável. Ricardo, agora em um transe, estava se aproximando da fissura, quando a luz azul parecia chamar por ele. Eu tenho que confrontar isso. É minha família, meu passado. Então, uma sombra passou por cima dele, cortando a luz. Alice gritou e se lançou à frente para tentar puxá-lo de volta. Mas o impacto foi brutal. A sombra não era apenas uma sombra. Ela tomou a forma de um ser enorme, uma figura que rangia como metal e tinha olhos vermelhos ardendo como brasas. Não deixem ele escapar! Bradou a criatura, e o estrondo de sua voz sacudiu a oficina. Clara estava paralisada, perplexa. Essa figura não fazia parte do que ela conhecia. O que é isso? Ela gritou, mas a resposta não veio. A criatura se virou para Clara, tocando sua mente como uma brisa gelada. Você é a chave também. Seus dons estão despertando. Neste momento, tudo mudou. Clara sentiu a energia vibrar em suas veias. Sentiu-se levitando, como se o destino estivesse chamando por ela, e o peso da verdade antiga caía sobre seus ombros. Clara! Ricardo gritou, buscando puxá-la de volta à realidade. Mas a luz estava levando-a para longe. Enquanto a criatura se aproximava, a visão de sua partir se tornava uma mistura de terror e realização. Algo dentro dela estava despertando, algo que poderia mudar tudo. E a única certeza que tinha agora era que suas vidas estavam prestes a ser transformadas para sempre. E sem perceber, a verdadeira batalha entre luz e sombra começava ali. Um caos que uniria seus destinos de uma forma que nem ela, nem Ricardo poderiam compreender. A explosão reverberava nas paredes da oficina, e o eco do passado estava prestes a ser revelado. Clara, Ricardo, Alice e Pedro sentiam a tensão no ar. Ponto. Como se o tempo tivesse parado. As palavras de Alice ecoavam em suas mentes. Vocês estão ligados a um antigo legado. O frio na espinha de Clara se intensificou. O que mais ela poderia descobrir?
O homem de manto caminhava lentamente para frente. Sua presença era aterrorizante. Ele parou à frente de Clara e Ricardo, um sorriso sombrio no rosto. É curioso, não? A história se repete, e vocês estão no centro disso. Clara queria gritar, mas nada saiu de sua boca. O passado que eles tentavam esconder começava a se desenrolar diante de seus olhos. Cala a boca! Pedro berrou, a raiva e o medo em sua voz ecoando no espaço opressivo. O que você quer? Nós não temos nada a ver com você. Ah, mas vocês têm tudo a ver! O homem respondeu suavemente, seu olhar penetrante em Ricardo. A verdade sobre sua linhagem e a caixa é apenas uma parte da história. O que vocês não sabem é que as coisas não são como parecem. O que você está falando? Ricardo não sabia se afastar ou se aproximar. Quero respostas! O homem do manto deu um passo à frente, puxando um objeto de seu bolso. Um cristal que brilhava intensamente. Essa caixa não guarda apenas segredos, ela é a porta e você é a chave. Clara franziu a testa. O que a caixa realmente faz? Ela abre portais, Clara, e você não está vendo o que isso significa? A voz do homem ecoava, cortes finos nos pensamentos de todos, e antes que pudessem processar, uma nova explosão tomou conta da oficina, vinda do próprio chão. A fenda se abriu, provocando um redemoinho de luz e fumaça. Clara viu vislumbres de outros mundos, paisagens fantásticas, cores vibrantes. Os olhos dela estavam arregalados. O que é isso? É o que seus ancestrais trouxeram a este mundo, o homem continuou, sua voz parecendo cada vez mais poderosa. Mas agora as sombras estão se aproximando. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Ricardo, em transe, começou a se mover na direção da fenda. A luz parecia chamá-lo. Eu tenho que confrontar isso. É minha. É família! Meu passado. E ele estava prestes a saltar, quando a criatura sombria atravessou a fenda, parando-o. Deixe-o ir, Clara gritou. Mas a sombra não mostrava sinais de recuo. Em um instante, a figura colossal agarrou Ricardo com uma força inabalável. Clara sentiu seu coração parar. Não, não, não! E foi então, no meio do caos, que a verdade mais devastadora se revelou. Você é meu filho. A criatura rugiu e Clara ficou paralisada. O quê? A criatura falava com um tom de possessão. A ligação que ela sugeria a deixava sem palavras. Ricardo olhou para a criatura, seus olhos cheios de confusão e palavras de um passado que nunca souberam. Filho? Isso não faz sentido! Pedro gritou, a raiva desaparecendo. Em incredulidade. A atmosfera estava carregada de um choque coletivo. A sombra riu, um som profundo e ecoante. Essa caixa foi feita para você, Ricardo. Sua herança não é só um pequeno pedaço de uma lenda. Você nasceu para isso! Clara se sentiu desvanecer ao ouvir isso. Tudo o que ela pensava saber estava se desmoronando. Ricardo não era apenas um garoto normal. Ele carregava um legado que poderia mudar tudo. E ao mesmo tempo, ela sentia que seu próprio espaço na vida dele estava vacilando. O que eram esses laços? O que mais estava escondido? Ricardo lutou contra o aperto da sombra. Mas enquanto ele tentava escapar, a luz da fenda pulsava forte. Clara, me ajude! Ele gritou. E, em um estranho momento, a criatura se virou para ela.
Você também faz parte disso. Sua própria ligação vai determinar quem viverá e quem morrerá. O pânico subiu no peito dela. Como? O que mais eles não sabiam? As perguntas ecoavam, mas a verdade só trazia mais incerteza. E no centro de tudo isso, a escolha se tornava cada vez mais clara. Mas a grande questão pairava. Quem eram eles realmente? E mais importante, o que fariam a respeito? O chão tremeu mais uma vez, e Clara percebeu que o caos estava apenas começando. A batalha entre luz e sombra estava prestes a eclodir, e os laços que eles achavam fortes poderiam se desfazer a qualquer momento. O futuro deles dependia agora de escolhas desesperadas. Mas os segredos estavam prestes a ser revelados de uma forma que poderia destruí-los. O que mais poderia acontecer? A explosão reverberava nas paredes da oficina. A luz da fenda pulsava, como se o próprio universo estivesse prestes a revelar seus segredos. Clara sentiu a adrenalina correr pelas veias, o medo quase palpável no ar. Ricardo estava ali, lutando contra a sombra, enquanto o homem de manto a encarava com um sorriso frio. Você é meu filho! A criatura rugiu para Ricardo, e um silêncio mortal seguiu. Os olhares se cruzaram e Clara prendeu a respiração. O que isso significava? Sim, ela sempre desconfiou que havia algo de especial nele. Mas isso era muito mais do que imaginara. Não pode ser. Pedro, o pai de Ricardo, parecia ter perdido a capacidade de falar. Seus olhos arregalados, como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. Mas em vez de protestar, um brilho de reconhecimento se acendeu em seu olhar. A fenda continuou a abrir, mostrando mundos e visões que tiravam o fôlego. Clara, ainda atordoada, viu imagens de lugares que nunca tinha sonhado. Seres que dançavam entre sombras e luz. Era como se tudo estivesse se entrelaçando. Mas a verdade estava prestes a desabar em suas cabeças. Você é o escolhido para liberar o poder escondido na caixa. A sombra arrastou Ricardo para mais perto. Mas a escolha não é apenas sua. Clara sentiu que seu coração pulsava cada vez mais rápido. E quando a criatura olhou para ela, o mundo inteiro pareceu parar. Você também faz parte disso, Clara. A caixa não apenas revela, ela transforma. Nesse instante, algo dentro de Clara disparou. Um sentimento terrível, como se um novo poder estivesse despertando. Transformar? Como assim? A voz dela tremeu, mas havia raiva e determinação também. Por que você está nos envolvendo nisso? A sombra sorriu. Uma expressão que deixava claro que as palavras eram como veneno. Seres humanos sempre buscaram o poder. E vocês acham que são imunes a isso? Ricardo tentou se soltar, mas a mão da criatura era um bloqueio poderoso. Não escute ele, Clara! Gritou. Nós não podemos confiar! E então, de repente, sem qualquer aviso, a fenda começou a emitir uma luz ofuscante, como um sol que explodia. O corpo de Clara reagiu instintivamente. Fique longe dele! Ela gritou, atirando-se à frente de Ricardo. O brilho a envolveu e então tudo se escureceu. Um silêncio profundo. Clara abriu os olhos e o que viu a deixou quase sem fôlego. Estava em um lugar diferente. As cores eram mais vívidas e o ar carregava um cheiro doce e intenso. E assim que olhou para o lado, viu Ricardo. Mas havia algo estranho.
Ele não estava mais como antes. Ricardo! O que aconteceu? Sua voz tremia de medo. Era como se uma camada de poder estivesse se erguendo ao redor dele, fazendo com que seus olhos parecessem brilhar com uma luz interna. Clara, ele se virou lentamente, o olhar nele. Eu tenho que te contar algo sobre o que somos, sobre o que essa caixa realmente representa. A tensão era insuportável, mas antes que ele pudesse continuar, uma figura familiar apareceu. Era a mãe de Clara. No meio daquele caos, sua visão trouxe um vórtice de emoções. Clara, você precisa entender. Eu não sou quem você pensa. As palavras dela foram como um soco no estômago. Eu sempre estive aqui. O que você acha que sua vida é? Uma coincidência? Você é parte de um jogo maior. Clara mal pôde processar isso. Ela olhou de um para o outro, o choque transbordando. Mãe, como assim? Não! Me deixe explicar, gritou Ricardo. Precisamos entender como tudo isso se conecta antes que seja tarde demais. A pressão aumentava e Clara sentiu que suas pernas vacilavam. O que mais ela poderia descobrir? Se sua mãe não era quem parecia, o que mais estava escondido? O peso da revelação era esmagador. Ela percebeu que tudo o que conhecia poderia ser uma ilusão. E o homem de manto voltou a aparecer, rindo, como se tudo estivesse em um jogo nas mãos dele. A verdade está prestes a ser revelada, mas a escolha de vocês dois determinará o futuro ou a destruição dele. E com essas palavras, a realidade começou a se desfazer novamente, os limites do que era possível desmoronando. Tudo tinha mudado de uma maneira que Clara nunca poderia ter previsto. O futuro estava em suas mãos, mas qual delas? A luz da fenda pulsava, e Clara sentia seu coração acelerar. O homem de manto a encarava, e Ricardo estava preso, lutando contra a sombra que revelava seus segredos mais sombrios. A mãe de Clara estava ali, mas as verdades a envolviam como uma tempestade. Clara, você não entende. Isso é maior do que nós! Gritou ela, a voz tremendo. Maior do que nós? Clara disparou, a confusão pegando-a de jeito. Você estava escondendo tudo isso. A raiva e a dor lutavam pelo controle. Era um peso insuportável. Eu sabia que um dia isso aconteceria. A mãe dela sussurrou, a expressão marcada pela tristeza. Mas você precisa entender que é hora de escolher. A presença da sombra se tornava cada vez mais opressiva. A escolha é simples, crianças. O homem de manto continuou, seu tom devastador. Ou vocês abraçam seu destino ou o abandonam. E isso terá consequências. A caixa não é apenas uma porta, ela define mundos. Ricardo olhou para Clara enquanto a luz da fenda quase o consumia. Posso sentir isso, Clara. É como se tudo estivesse me chamando. O que você vai fazer? Os olhos dele brilhavam, uma mistura de medo e determinação. Ricardo, você não pode! Clara gritou, desesperada. O impulso era forte, quase palpável, mas a realidade ao seu redor estava se distorcendo. Então tudo começou a acontecer. Ao mesmo tempo, a sombra se movia, sendo agarrada pelo poder da fenda. O chão tremeu sob eles e a luz começou a envolvê-los. Agora façam a escolha! Rugiu a sombra. Juntos! Clara gritou. Vamos fazer isso juntos! Ela estendeu a mão para Ricardo e ele a segurou com toda a força que pôde. O momento se tornava mais intenso
e juntos sentiram uma onda de energia. Pelo amor de Deus, não me deixe! A mãe de Clara gritou, e o terror arrepiante no seu tom fez o desespero crescer. Não! Não podemos deixar! Ricardo, agora tão próximo da luz, sentia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E então, como se tudo estivesse se unindo em um único pulso, a fenda explodiu em um brilho ofuscante. Clara e Ricardo sentiram como se o mundo estivesse se desintegrando, cada fragmento revelando verdades antigas, reveladas através de uma onda de luz. O som da explosão foi ensurdecedor, como o rugido de 1000 trovões. Clara fechou os olhos, deixando que a energia os envolvesse, e quando a luz finalmente clareou sua visão, ela estava de volta à oficina, mas tudo era diferente. O homem de manto tinha desaparecido, a sombra evaporara e os homens armados tinham sumido. Está tudo bem? Ricardo perguntava, ofegante, sua mão firme na de Clara. Eu acho que sim. Clara olhou em volta. A mesma oficina, mas uma nova sensação preenchia o ar, como se um novo dia tivesse começado. A caixa estava no chão, intacta, mas emanando um brilho suave. Nós conseguimos! Não conseguimos! Ricardo hesitou, olhando para a caixa. Nosso destino não está completo! Precisamos descobrir a verdade. E como faremos isso? Clara perguntou, sua voz tremendo. Mas no fundo sabia que eles teriam que enfrentar mais obstáculos. Uma nova jornada começava. E o futuro ainda era incerto. Não sei, mas juntos podemos encontrar respostas. Ele respondeu, um leve sorriso brotando em seus lábios. Eu vou lutar por isso, Clara disse, determinada. E naquele momento, o vínculo entre eles se tornava mais forte, as verdades não reveladas próximas a emergirem. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas estavam prontos. Enquanto se afastavam da oficina, o sol brilhava em seus rostos. Um novo começo, mas a sensação de que algo ainda estava por vir pairava no ar. E com isso, o mistério continuava a envolver suas vidas. E agora, você tem que se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça, eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Comparta instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.